Convido você a sentar-se no seu lugar. Se você puder abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Daniel, no capítulo 2. Quero cumprimentar aqueles que estão nos acompanhando de casa, estão acompanhando esse momento do ensino da palavra, adoração ao nosso Deus, reiterar a palavra do nosso pastor Wagner, com alegria, a presença de cada um de vocês, com a vida daqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Deus esteja abençoando a sua vida e a sua casa. Daniel capítulo 2, eu quero ler versículo 46. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse prestada uma oferta de cereal e incenso. E o rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei colocou Daniel num alto cargo, cobriu ele de presentes, designou ele como governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores das províncias da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Amém. Meu Deus, que a tua palavra nessa noite, nessa manhã, possa falar aos nossos corações, de acordo com as nossas necessidades. Eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Olha eu falando aqui nessa noite, nessa manhã. Eu confio. Essa é a palavra, eu confio. Às vezes nós colocamos e nos colocamos num ato de confiança e até acreditamos que confiamos em Deus, até vir um momento de abalo sobre a nossa vida, porque ninguém quer passar por um momento de dificuldade, a verdade é essa. Ninguém quer passar por uma perda, ninguém quer passar por um desafio. Todos nós, quando lemos, por exemplo, uma palavra como essa, o desejo do nosso coração, a alegria da nossa alma é que a gente viva um momento como esse, né? Imagina, você está lá, um rei se ajoelha diante de você e fala: você é servo do Deus Altíssimo, o seu Deus é verdadeiro, nossa, você é muito bom, vem cá, cubra ele aqui de presente, coloca ele como governador. Acho que no fundo, o nosso coração, a carne, ela quer isso, quer reconhecimento, a gente quer conforto. Em todas as circunstâncias da nossa vida, nós queremos ser abençoados, nós buscamos ser abençoados. Inclusive tem um livro muito bom que eu li há um tempo atrás, indicado pela nossa irmã Amanda, O Deus que Destrói Sonhos. Quando eu comecei a ler aquele livro, eu pensei: meu Deus, que livro é esse? Mas acho que a gente está precisando olhar um pouco para isso, para entender que esse Deus que, entre aspas, destrói sonhos, ele é um Deus que destrói fantasia. Fantasia, porque muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus, no reino de Deus, na casa de Deus, no altar, com ideias fantasiosas do que é Deus, quando Deus, na verdade, quer nos ensinar, nos tratar. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão olhando para a facilidade, mas o mundo chegou a esse lugar das facilidades porque nós buscamos por facilidades. Nós queremos o ar-condicionado, a cadeira confortável, nós queremos andar de carro. Às vezes você vai andar um trechinho daqui e ali, você entra no carro porque você quer conforto, você não quer tomar sol, você não quer perder tempo cozinhando, então você compra comida empacotada. Esse é o mundo de hoje. Mas nós estamos pagando um preço muito alto por essas escolhas que nós estamos fazendo. Preço na saúde. Saúde física, saúde mental, saúde relacional. Porque nós não queremos enfrentar desafios, nós não queremos enfrentar.
E esse enfrentamento, ele é exatamente o que nos traz sustentação. Certa vez eu tenho um livro, e eu estava lendo esse livro, e o livro dizia assim que é necessário para a criança, quando está aprendendo a andar, esse movimento de cair e levantar, se apoiar nas coisas, cair e levantar. E o autor, ele diz que esse movimento de cair e levantar fortalece quadril e músculos da perna para que aquela criança tenha força para dar os passos. Então, ele orienta que os pais, quando a criança estiver nesse processo de cai e levanta, não se preocupe, é o momento da criança se fortalecer. E é interessante porque quando a gente envelhece, uma das primeiras coisas que a gente perde é essa mobilidade, né? Tanto é que muitos idosos, eles têm fratura nessa região, porque ao sentar numa cadeira, ao sentar, às vezes no próprio sanitário, ele não tem força. E eu senti isso quando eu tive Covid. Quando eu tive Covid, eu não tinha força para fazer esse movimento de sentar. Perdi muita massa muscular após a internação. E eu estou falando isso com você porque isso tem muito a ver com o que a gente vai ler e vai falar aqui hoje, sobre a experiência com Deus. A nossa experiência com Deus, ela precisa de esforço. E esse esforço, ele traz um resultado. É esse movimento que a criança faz para aprender a ficar sentado, que dá força e mobilidade para ela conseguir andar, para ter a mecânica do movimento corporal. É esse movimento que, se nós deixarmos de fazer, com o passar dos anos, a gente vai perdendo massa muscular. Vocês veem que a coisa é tão profunda que hoje em dia já tem estudos que relacionam a perda da massa muscular nas pernas com o início do Alzheimer. Mas, embora eu esteja falando de corpo, de movimento, de mobilidade, de massa muscular, o que eu quero falar para você é de esforço. Quem quer ter um corpo saudável, faz esforço físico para que esse corpo fique saudável. Mas se nós queremos ter uma mente saudável, o que é que nós fazemos para ter a nossa mente saudável? Se nós queremos ter uma vida espiritual saudável, o que é que nós fazemos para ter uma vida espiritual saudável? E se falando de espiritualidade, a gente fala de jejum, oração, leitura da palavra. Mas essa é a parte, entre aspas, teórica. Porque você pode ter uma vida de jejum, de oração, na sua intimidade, mas quando você chegar lá na vida real, lá na rua, que você encontrar com alguém, que você tiver um desafio, que você tiver diante de uma queda, de um desafio, você não saber se portar corretamente. E você agir sem forças. E o nosso treino espiritual, de jejum, de oração, de prática da palavra, ele precisa estar consolidado, ligado, ajustado a um exemplo de conduta, seguindo o princípio daquilo que a gente acredita. Senão seremos só religiosos, senão seremos frequentadores da igreja, senão quando Jesus voltar, nós vamos ter até milagres para contar, mas vamos ficar contando para quem ficou aqui na terra, porque nós não vamos subir com Jesus. No entanto, quando nós temos um desafio, quando nós temos uma luta, e diante desse desafio, dessa luta, nós permanecemos fiel a Deus, permanecemos honrando a Deus, tudo pode ser diferente. E ainda que para nós pareça uma perda terrível, uma luta terrível, um sofrimento terrível, isso faz parte da nossa natureza terrena. Nascemos, desenvolvemos, envelhecemos e morremos. Espiritualmente precisamos nos fortalecer para que quando essa vida se encerrar, quando as coisas dessa vida se encerrar, nada dessa vida tenha nos prendido ao ponto de nós não termos a nossa eternidade com Deus. E essa é a grande questão. Quando Jesus estava ali no monte, fazendo aquela pregação para milhares de pessoas ouvindo ele, e ele fala
da brevidade da vida, ele fala de ficar tranquilo, não ter ansiedade, porque os lírios do campo, eles não costuravam, mas nem Salomão se vestiu como eles. Os pássaros não plantavam, não colhiam, no entanto não sentiam fome. O que Jesus estava querendo deixar para aquelas pessoas com essas boas novas é que exatamente nós não precisamos nos ater às coisas terrenas, porque se nós vivermos uma vida cumprindo o nosso propósito, qual é o propósito da flor do campo? Ela nasce, cresce, floresce, embeleza, enfeita, gera vida na natureza, porque as abelhinhas passam por lá, os passarinhos passam por lá, e ela cumpre o seu propósito e parte. Nós não somos como flores, nós não somos como pássaros, porque o próprio Jesus falou para aquelas pessoas: vejam, vocês são muito mais importantes do que passarinhos para o Pai. Ele não vai deixar que nada lhe falte se você estiver cumprindo o propósito dele. E aí talvez você se pergunte: mas meu Deus, eu já me perguntei muito isso, tá? Qual é o meu propósito? Essa semana eu estava me lembrando de uma experiência que eu tive, porque cada um tem os seus desafios, cada um tem as suas lutas. E eu sempre tive a minha luta, porque por natureza eu nasci uma pessoa valente. Por natureza eu nasci uma pessoa corajosa, audaciosa. Só que eu tive experiências na minha vida, experiências na minha infância, onde eu fui profundamente ferida. E as minhas experiências de sofrimento transformaram essa valentia, essa coragem, em muita força e agressividade. E eu me tornei uma pessoa muito feroz, a ponto de me defender contra as outras pessoas com agressividade. Me tornei uma pessoa que aprendi a usar esse instrumento de uma forma diferente. E eu estou dizendo isso para você porque é muito importante que você entenda que aquilo que talvez hoje você tenha na sua vida como a pior coisa da sua vida, seja exatamente isso que Deus quer usar em você de outra forma, para você honrar o nome dele aqui na terra. E eu me lembro que certas vezes eu estava assistindo uma aula e o pastor falando: Deus quer te usar, Ele quer te usar do jeito que você é. E eu tinha uma dor profunda dentro da minha alma. E eu falei: pastor, se Deus quer me usar como que eu sou, e a Bíblia diz que o reino de Deus é dos mansos, eu não estou entendendo essa incoerência, porque não há mansidão na minha alma, pelo contrário, às vezes eu tenho vontade de tacar pedra em alguém, às vezes eu vejo injustiça e eu tenho vontade de partir para cima. Isso está na minha alma. Como é que Deus escolheu uma pessoa como eu? Porque nesse tempo eu tinha alguns anos de convertida e eu pensei assim: agora que eu me converti, serei uma pessoa mansa. Amados, eu comecei a adoecer, eu comecei a definhar, eu comecei a viver na angústia e eu estava em profundo sofrimento, porque eu estava sendo uma coisa que eu não era. Eu saí daquela onça feroz, meu marido me chamava de jaguatirica. Eu saí daquela onça feroz para ser um cordeirinho. Gente, eu não era isso. Eu estava me sentindo o que eu não era e eu adoeci. E quando eu fiz essa pergunta para o pastor, eu estava nesse tempo de sofrimento e angústia profunda. E aí ele disse para mim assim: Deus te quer exatamente como você é, mas tem ferida para ser tratada. E eu comecei a tratar essas feridas. Eu descobri que o que Deus queria de mim era a coragem e a valentia. Porque muitas vezes para enfrentar o inferno, você vai precisar de coragem e valentia. Ah, pastor, mas Deus me fez manso, como é que eu vou enfrentar o inferno? Você enfrenta o inferno com mansidão também, mas você enfrenta sabendo ser quem você é. Olha que interessante, Davi, quando foi afrontar Golias, ele foi afrontado, ele falou: não, mas eu vou lá e vou defender. O que Saul tentou fazer? Vestir a armadura dele em Davi. Serviu? Não serviu não. A Bíblia diz que Davi, aquela armadura era tão grande que ele estava todo troncho lá dentro, ele não conseguia se movimentar. Não tente usar o que não é seu para servir com fidelidade. A armadura era perfeita para Saul, não para Davi. Davi sabia
lutar era com aquela funda e com aquela pedrinha na beirada do rio, e ele foi lá e venceu Golias. Que talvez se Saul fosse com armadura não venceria, você entende? Até nas nossas fragilidades Deus vai nos usar. E por que eu estou te falando tudo isso? Porque eu quero voltar na história de Daniel. Daniel era um jovem, mais ou menos 600 anos antes de Jesus Cristo nascer, lá no reino de Israel. Na verdade não era o reino de Israel, era no reino de Judá. E aí isso fica para uma outra aula depois, mas eram 2 reinos. Israel era 12 tribos, essas 12 tribos se dividiram, 10 para o lado de cá, 2 para o lado de cá, então ficou o reino de Israel do lado de cá. Imagina Sergipe e Bahia. Um ficou do lado de cá e o outro ficou de lá. No reino de Judá, onde a capital era Jerusalém, chegou um rei chamado Nabucodonosor. Ele era rei da Babilônia, era outro lugar, mas ele estava dominando aquelas terras ali todinha. E ele foi em Judá, invadiu Jerusalém, e quando ele invadiu, ele destruiu tudo. Ele destruiu o templo, ele destruiu as casas, ele prendeu pessoas. É uma guerra, uma invasão. Ele dominou aquele lugar, introduziu a cultura dele ali naquele lugar, pegou aquele povo e levou uma parte, os nobres, os jovens, para servir, entenda, amados, como escravos, lá para a terra dele. Entre esses jovens, a Bíblia conta a história de 4 jovens: Daniel, e aqueles a quem foram nomeados novamente Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses jovens, quando eles chegaram lá naquele reino da Babilônia, e o rei da Babilônia era outro lugar, ele precisava tirar da alma daqueles jovens a lembrança de quem eles eram. Parece até que a gente está falando do mundo, né? O mundo está o tempo todo tentando tirar a lembrança de quem você é. Por isso que eu te falei o que eu passei. Eu nasci com um propósito, e o sofrimento da minha vida me tirou desse propósito. Eu esqueci quem eu era, mas o Espírito Santo de Deus me lembrou de novo quem eu era, para eu servir com valentia e coragem, que é a minha natureza. Da mesma forma, Deus te fez com talentos e com dons, que talvez as experiências dolorosas e traumáticas da sua vida arrancaram e apagaram de você, e hoje parece ser outra coisa. Mas é nisso que Deus vai te usar, quando você identificar as suas virtudes e não como defeitos. E Daniel, ele foi levado para a Babilônia. A história de Daniel muitos já conhecem. Se você não conhece, eu convido você a ler o livro de Daniel. Mas ele passou por um treinamento de 3 anos. Nesses 3 anos, ele deveria ser treinado em todo o conhecimento da Babilônia, com a língua da Babilônia falada naquele lugar, com a história da Babilônia, para servir a Babilônia. E quando isso acontece, o que eu entendo é que o rei precisava, de uma forma lúdica, apagar a história daqueles que tinham sido levados como prisioneiro, inclusive Daniel e os seus 3 amigos, para que uma nova história fosse escrita na vida deles, e eles começassem a servir a partir de uma nova história. Mas é interessante que desde o princípio, quando Arioque, que era aquele que servia ao rei, chegou para ele e falou assim: ó, vocês vão comer isso, isso e isso, se vestir assim, 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 se portar assim, assim. Ele chegou para ele e falou assim: permita que a gente não coma da comida do rei e beba do vinho do rei, mas que a gente possa se nutrir apenas com outro tipo de alimento. E eles fazem essa experiência, e ele é permitido isso a ele, e a Bíblia diz que foi visto no corpo deles que eles estavam saudáveis. Então o servo do rei Nabucodonosor permitiu que eles seguissem no propósito deles. Amados, mesmo em meio a
lugares difíceis, porque Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram jovens, muito jovens, provavelmente na adolescência. E, além disso, eles eram nobres, eles faziam parte da nobreza. Os historiadores dizem que eles eram jovens cultos. E por isso, eles seriam facilmente a sua mentalidade transformada. Quando nós somos adolescentes, a gente viveu isso, nós vivemos isso e vemos isso nos nossos adolescentes. Existe uma facilidade de você moldar. Mas eles permaneceram fiéis. Seguindo a história, chega um momento em que o rei tem um sonho. É interessante porque isso não está escrito declaradamente na Bíblia, mas uma palavra lá dá a entender que o rei esqueceu o sonho que teve. Ele teve um sonho, o sonho aterrorizou ele de noite, mas ele esqueceu o sonho. E ele levantou de manhã e falou assim: olha, manda todos os sábios virem aqui, e quando os sábios chegarem aqui, eu preciso que eles me digam o que eu sonhei e o que significa meu sonho. Os sábios ficaram loucos, porque ninguém era capaz de fazer aquilo. Então o rei manda matar todo mundo. Todos os sábios aí vão ser tudo condenados à morte, porque vocês não estão servindo para nada. Palavras minhas, tá? E essa ordem chega até Daniel. E aí Daniel fala assim: permita que eu vá falar com o rei, porque eu vou trazer a interpretação desse sonho para ele. Mas é muita valentia, né? É muita coragem de Daniel. Mas sabe por quê que nós temos... que você é valente, você é corajoso, você é ousado? Porque você sabe o Deus que você serve. Você tem intimidade com Ele. Então, quando você está passando um desafio, quando você está passando uma luta, você vai com um espírito cheio de alegria. Você vai com o coração entusiasmado, porque você sabe que Deus está com você. E aí, Daniel volta para casa. Está escrito no capítulo 2, no versículo 17. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, a quem recebe o nome Sadraque, Mesaque e Abednego, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, que tivessem misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. E então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Deus mostrou para Daniel o que ele tinha dado ao rei. E aí de manhã ele levanta, procura o rei. E você sabe o que é mais bonito? O rei era aquele que tinha o poder, que foi lá, destruiu a fé dele, destruiu o templo dele, destruiu a casa dele. Que é lógico que ninguém chega e fala: oi gente, vou levar vocês para casa. É guerra, tem espada, tem sangue, tem morte, tem castigo, tem pancada. Ele viu tudo isso. E no entanto, ao chegar lá, ser instruído, ser tratado, ele passou a respeitar aquilo, sem perder o seu princípio, sem perder a sua fé. E de repente ele está diante do homem que tinha poder de fazer tudo aquilo. Olha que lindo. Olha o que diz, versículo 28. Daniel chegou na frente do rei, começou a falar para o rei: olha rei, é impossível, ninguém saberia dizer isso. Versículo 28, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios, e Ele me mostrou o que Ele mostrou ao rei Nabucodonosor e o que acontecerá nos últimos dias. Sabe o que é? Você ter a oportunidade de testemunhar a sua fé, depois de você ter sido humilhado, depois de você ter sido arrancado de onde você estava, de ser tirado de onde você estava. Você vai lá com integridade e fala do Deus que você serve. E Daniel fala de Deus, e Daniel conta a visão, ele interpreta a visão. E quando o rei se vê diante disso, ele se prostra diante de Daniel. Não está escrito, mas os estudiosos dizem que Daniel claramente não aceitou a ação do rei.
É como que, imagina o rei lá se prostrando diante dele, e ele levanta ele e fala: não, rei, não, não é isso. E no momento em que Nabucodonosor caiu prostrado, Daniel mostra de quem realmente era o poder. E esse rei, ele passa a ter uma experiência com Deus. Amados, as nossas experiências, quer sejam boas ou ruins, Deus tem o controle de todas elas. Se você puder, feche os seus olhos por um instante e tente pensar uma experiência muito boa que você tenha vivido. Ela foi maravilhosa. Tente lembrar agora uma experiência muito ruim, muito dolorosa que você viveu. Ela foi dolorosa. Mas em ambas, mesmo as dolorosas e mesmo as agradáveis, quando elas acabaram e passaram, você viu a bondade de Deus. Olhe para mim por um instante. Essa imagem que veio à sua memória aí agora, ela faz parte da sua história, da sua vida. Talvez essa imagem de dor, de sofrimento tenha servido para impactar a sua alma a tal ponto que você perdesse um pouco da sua essência. O que eu te convido nessa manhã é voltar a ser quem Deus te fez para ser, com ousadia e coragem, ainda que para isso pareça que você não tem força. Deus tem poder sobre os momentos bons, sobre os momentos ruins. E quando nós passamos a ter essa percepção de aceitar essas diferenças, esses momentos, nós temos a possibilidade de neutralizar em nós uma parte da nossa carne que nos leva para longe de Deus. Nós temos a possibilidade de treinar o nosso caráter com a submissão à palavra de Deus. E eu não estou dizendo aqui de ser passivo, de viver aceitando o sofrimento, as pessoas lhe humilhando, lhe maltratando. Eu estou falando de estar diante de uma situação e tentar olhar para essa situação e entender o que é que Deus tem para te fazer, para te falar, para te mostrar nessa situação. Porque Daniel, quando ele foi imposto servir de tal maneira, ele escolheu, conversou com um servo do rei e propôs uma outra forma de servir. Se a gente comer só tal mantimento, não comer da mesa do rei, o que eu estou dizendo é que você, mesmo no momento de dificuldade, você tem possibilidade de submeter o seu caráter ao princípio das coisas que Deus te deu, e não aquilo que você está vivendo. Amado, submissão é algo maravilhoso. O primeiro insubmisso foi Satanás. E ele trabalha para gerar insubmissão na nossa alma. O inferno, ele investe pesado para gerar em nós um coração insubmisso. Se tem duas coisas que dá legalidade para o inferno trabalhar na nossa alma, é insubmissão e incredulidade. E ambas nos levam para longe de Deus. E se tem duas coisas que a história de hoje nos mostra a partir da vida de Daniel e dos seus amigos, é submissão e credulidade. Eles criam. E isso é tão forte que eles foram tirados exatamente entre os anos 606 e 607, lá de Jerusalém. Mais ou menos no ano 587 antes de Cristo, contando da ordem decrescente, eles já estavam estabelecidos nos lugares. E aí tem a história da fornalha ardente. Foi feita uma estátua de ouro, todos deveriam se prostrar e adorar.
Aí tocava o sino, fazia o barulho, todo mundo se ajoelhava e adorava aquele Deus lá da estátua de ouro. 3 jovens não se dobraram: Sadraque, Mesaque e Abednego. Então foram avisar o rei: olha, tem 3 que não se dobram. Eles estavam sendo insubmissos, tá, gente? Insubmisso ao rei, mas submisso a Deus. É preciso que você saiba a hora de você lutar em favor da sua fé. Senão você se torna alguém tão feroz que você sai atacando todo mundo. Às vezes é necessário ser feroz, você tem que se defender. Mas na maior parte das vezes você pode só ficar ali, no seu espaço. Seguindo a história, esses 3 jovens foram presos, levados ao rei. O rei ficou furioso, e aí isso está lá no capítulo 3. Tinha mais ou menos 27 anos, tá, que eles foram tirados de lá, mas a mente deles ainda estava no princípio da palavra. E aí no capítulo 3, no versículo 13, diz que furioso Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. No versículo 16 diz que Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei da seguinte forma: não precisamos nos defender diante de ti. Se nós formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto vai nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos. Mas se não nos livrar, saiba, rei, que nós não prestaremos culto ao seu Deus. Submissão a Deus, coragem, valentia, audácia, posicionamento, alinhado aos seus princípios. Nós estamos em um tempo onde nós, mais do que nunca, estamos sendo provocados a manter a nossa mente, o nosso caráter alinhado aos princípios de Deus. Nós estamos sendo corrompidos culturalmente, nós estamos sendo provocados. Existe uma luta, uma tentativa de seduzir os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, de nos levar a viver de acordo com as regras do mundo. Um mundo onde tudo pode, onde está tudo bem, onde, tranquilo, faz isso, o importante é o amor. Mas aqueles que dizem que o importante é o amor, eles estão morrendo, como diz a minha mãe, à míngua. Eles estão morrendo sem amor, estão morrendo em sofrimento, estão morrendo em desilusão, estão sofrendo, se sentindo não amados. Porque existe um limbo, um buraco, onde eles estão caindo, escorregando, porque não estão alinhando as suas mentes ao princípio da palavra. Qual é o princípio que você norteia a sua vida? É interessante que na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego se posicionaram. Aí você diz assim: não, pastor, mas isso é lá no Velho Testamento. Tá, então eu vou lembrar você na prisão. Olha o que diz Filipenses. Carta aos Filipenses, capítulo 1. Versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, ao contrário, tem servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. Paulo está falando: eu quero que vocês saibam que eu ter sido preso, porque Paulo foi preso por conta do Evangelho. Isso serviu de testemunho. E aí você segue para o versículo 21 e 27 do mesmo capítulo, que diz assim, do 21 ao 27. Mas o que importa? Olha o que ele diz no versículo 20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E ele diz assim: porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Ou seja, eu estou preso e prestes a ser condenado. Mas se eu morrer, é para a glória de Deus. Se eu viver, é para a glória de Deus. Eu caí na fornalha, é para a glória de Deus. Eu fui tirado da fornalha, é para a glória de Deus. Eu estou passando uma dificuldade financeira, é para a glória de Deus. Eu estou saindo da dificuldade financeira, é para a glória de Deus.
Eu estou passando por um desafio na minha saúde. É para a glória de Deus. Eu estou saindo desse desafio na saúde. É para a glória de Deus. Em todo desafio que você entrar, em toda experiência que você viver, quer seja agradável ou desagradável, quer seja boa ou ruim, coloque Deus como seu princípio norteador. Ele tem o domínio de todas as coisas. E vai chegar um momento onde você, mesmo prisioneiro, mesmo jogado numa fornalha ardente, mesmo passando dificuldade, será visto como alguém que serve ao Deus Altíssimo. Porque quando os 3 estavam na fornalha, Nabucodonosor falou assim: mas eu estou vendo 4 e vocês jogaram eles amarrados e agora eles estão andando lá. E o quarto parece que tem um rosto que parece Deus. Quando ele estava na prisão, Paulo teve a oportunidade de testemunhar. E onde é que você está? Onde você estiver, o Senhor te dá a possibilidade de impactar vidas. Finalizando esse momento. Nós fomos designados para impactar vidas. Não faça concessões, não. Não faça concessões. O problema é que quando nós estamos vivendo um desafio, nós pensamos em fazer concessões. A fé, ela tem alguns elementos. E se eu posso citar 3 elementos dessa fé, é obediência, confiança e dependência de Deus. Eu obedeço a Deus, eu confio em Deus e eu me coloco na dependência dEle. Guarda esses 3 elementos para a sua vida. Esses 3 elementos vão te levar a lugar onde a sua vida vai ser impactada e a vida daqueles que estão ao seu redor, mesmo que não creiam em Deus, também serão impactadas. Quando o rei se prostra diante de Daniel, Daniel fala: olha, não é a mim que você tem que adorar, é ao Deus que eu sirvo. Mas é que às vezes nós somos como meninos na fé. Meninos, meu Deus. Na carta aos Efésios, Paulo fala isso, que nós não podemos ser como meninos na fé. Levado por qualquer vento de doutrina, levado por qualquer situação, levado por qualquer embaraço, levado por qualquer cultura nova. Nós precisamos ter a nossa mente firmada em Deus. Firme seus pensamentos em Deus. Pastora, como é que eu faço para firmar meu pensamento em Deus? Lembra quando nos foi contada a parábola da casa? O homem que construiu a sua casa sobre a areia e o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. A palavra de Deus é o lugar onde você tem que estar fundamentado. Fundamente-se na palavra de Deus. Permaneça fiel. Eu vou finalizar com essa última história de Daniel. Muitos anos depois, Daniel já estava com cerca de 80 anos. Nabucodonosor já tinha morrido. O filho dele, Beltesazar, já tinha assumido. Morreu também. Daniel estava com cerca de 80 anos de idade. Imagina, ele chegou lá jovenzinho. Ele estava com cerca de 80 anos. Dario assumiu o reinado. Daniel continua na sua posição política, a que ele havia sido colocado, ele foi escolhido numa posição política. Mas me parece que Daniel já tinha marcado aquele povo e aquele lugar com o Deus que ele servia, porque Dario sabia quem era Daniel. E eles armam os inimigos de Daniel, porque você vai fazer inimigos, amados. Vou te dizer uma coisa: quando você permanece fiel, vai ter gente que vai ficar com raiva. Vai ter gente que não vai gostar. Vai ter gente que vai tomar ódio da sua casa, vai tomar ranço da sua cara, só porque você é fiel a Deus. Só porque você é obediente a Deus. E haviam esses que tinham esse sentimento por Daniel. Então eles armaram uma arapuca para Daniel. Se alguém fizesse algum pedido, se prostrasse diante outro que não fosse o rei, seria lançado aos leões. Mas Daniel, 3 vezes por dia, conforme o seu hábito de um judeu, se ajoelhava, voltado para Jerusalém e orava. Isso ficava bem no teto assim da sua casa, bem visível. Agora eles pegaram isso, foram lá falar para o rei. O rei ficou triste, a Bíblia diz que o rei ficou arrasado. Mas não tinha como mudar esse decreto. E eu vou finalizar essa leitura no capítulo 6 de Daniel,
As crianças hoje estão felizes lá atrás. Isso aí. Daniel capítulo 6. Daniel já havia, capítulo 6, versículo 18. Daniel já havia sido lançado na cova. Taparam a cova, versículo 17. Taparam a cova com uma pedra, o rei selou com o seu anel. E para a decisão de Daniel, e a decisão de Daniel não se modificasse. Então, voltando ao palácio, o rei passou a noite sem comer. O rei ficou arrasado, ficou triste. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi orar. Foi falar com Deus. O rei se levantou, correu logo ao alvorecer, o rei se levantou, correu até a cova dos leões, e quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel em alta voz, que revelava aflição, e disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel acreditava em Deus. Ele foi com o coração cheio de esperança, e Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, nós até seremos lançados na cova de leões, na fornalha com fogo, mas nenhum mal te sucederá, se Deus assim o quiser, para glorificar o nome dEle. Seja o que você está enfrentando, enfrente, não como um menino na fé, com o coração cheio de tribulação, mas permanente e fiel, porque continuamente o seu testemunho é um testemunho de fidelidade, de submissão e de obediência. Precisamos viver isso. Feche os seus olhos por um instante. Peça ao Espírito Santo de Deus para que você seja tratado nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. Talvez você esteja tendo enfrentamentos que você não está sabendo lidar com eles, dar conta deles. Mas eu te falo que nós somos naturalmente humanos, frágeis, e nós mesmos não conseguimos, mas o nosso Deus, Ele nos sustenta. O nosso Deus, Ele nos sustenta, Ele te sustenta, e Ele quer cuidar dos seus pensamentos, do seu coração, tratar suas feridas. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa manhã. Peça a Ele para trazer cura para você. Se você puder ficar de pé. Olhar atrás, o que passou não volta mais. Não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor, eu confio em Ti. Nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, o meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em Ti. Nada poderá me afastar de Ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Oh meu Deus, nós confiamos na Tua palavra, e ainda que
em momentos de dor e de desafio, em momentos onde muitas vezes nós nos sentimos prisioneiros da situação em que nós estamos. Não há força nos nossos braços, não há força em nós, meu Deus, para movimentar e sair daquele lugar. Mas se há algo em nós que não pode ser aprisionado, é o nosso espírito, e o nosso espírito te adora, meu Deus. Nós te adoramos com o coração livre, com a nossa mente livre, com as nossas emoções. Nós te adoramos, meu Deus, com tudo que há em nós. Não aceitamos ser prisioneiros, meu Deus, na nossa alma. Adoramos o teu nome, exaltamos o teu nome com aquilo que vivemos, quer seja na alegria, quer seja na dor. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em nada, nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Eu confio em ti, nada poderá. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Meu Deus, nós te agradecemos porque tivemos a oportunidade de adorar o teu nome nesse domingo. Eu peço, meu Deus, leva os teus filhos para casa, debaixo da tua potente mão, guardado pelo teu cuidado. Sustenta os teus filhos, meu Deus, nos momentos de dificuldade, naquelas dificuldades mais íntimas, meu Deus, que não são partilhadas e confessadas a ninguém, mas o Senhor sabe dessa luta, o Senhor sabe dessa dor. Só o Senhor sabe, meu Deus, o que essa voz sussurra nas madrugadas em oração. E o teu sustento, a tua mão poderosa esteja sobre a vida da tua filha, do teu filho. Guarda, meu Deus, para que nós tenhamos uma semana cheia da tua alegria, e que nos momentos em que nós estivermos vivendo desafios, possamos honrar o teu nome com a nossa fidelidade, com a nossa credulidade, com a nossa submissão à tua palavra e ao teu ensino. Leva os teus filhos para casa debaixo do teu cuidado. Dá um restante de domingo abençoado, um domingo em família, exercendo a cidadania, vivendo um momento de alegria. Obrigada, meu Deus, pela vida do nosso pastor Zoard, sua esposa Dani, os líderes da nossa comunidade, aqueles que têm nos ensinado. Guarda e protege a vida dos teus filhos, meu Deus, que eles sejam abençoados com a sua mão poderosa, ele e os seus filhos. Te agradecemos e assim oramos. Te agradecemos por esse domingo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam e permaneçam com todos, hoje e sempre.